você se pergunta, o que eu vou ensinar para a minha aluna no primeiro dia de aula? Qual movimento eu vou passar para ela? Como eu devo me proceder? Qual vai ser a programação dessa aula? E eu tenho certeza que essa é uma pergunta frequente para você que deseja aprender a dar aulas de pole dance e até mesmo para você que já ministra aulas de pole dance. Olá, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Hoje eu estou aqui para fazer uma live com vocês através do nosso programa Mão na Barra. E o tema da nossa live de hoje é o que ensinar na primeira aula de pole dance. Eu sou a Raquel Vasconcelos, já ensinei mais de 3.000 alunas a praticar pole dance e formo professoras também. E eu ensino mulheres a dar aulas de pole dance do absoluto zero. E o que é o programa Mão na Barra? Mão na Barra é um quadro onde você vai aprender na prática, eu vou mostrar ali na barra, todos os conteúdos voltados para dar aulas de pole dance. Então, se você tem interesse em aprender a dar aulas de pole dance, mesmo do absoluto zero, fica comigo nesse quadro que você vai aprender bastante. E hoje o nosso tema é o que ensinar na primeira aula de pole dance. Essa é uma grande dúvida de quem quer começar a dar aulas de pole dance. Você se pergunta, o que eu vou ensinar para a minha aluna no primeiro dia de aula? Qual movimento eu vou passar para ela? Como eu devo me proceder? Qual vai ser a programação dessa aula? E eu tenho certeza que essa é uma pergunta frequente para você que deseja aprender a dar aulas de pole dance e até mesmo para você que já ministra aulas de pole dance. E aí o que eu gostaria de passar para vocês nesse conteúdo hoje? Falar para vocês o seguinte, a importância de ter um plano de aula. Por quê? A primeira aula de pole dance é uma aula extremamente importante. É quando você apresenta a modalidade para sua aluna. É quando ela vai conhecer pela primeira vez o pole dance. Então, essa aula precisa ser uma aula lúdica, uma aula que vai encantar a sua aluna, uma aula que vai trazer para ela conhecimento e, ao mesmo tempo, uma vivência inesquecível, para que ela perceba que realmente o pole dance é para ela. E aí, a depender da maneira que você abordar essa primeira aula, não vai ser uma vivência e não vai ser inesquecível. Talvez vai ser até um tanto desconfortável essa primeira aula. Então, ela precisa que a primeira aula seja simplesmente fantástica. E esse fantástico, Prof. Raquel, é o quê? Quais conteúdos eu devo aplicar nessa primeira aula? O primeiro passo é você planejar essa aula com antecedência. Ir receber a sua aluna na primeira aula e pensar no que vai passar para ela de imediato é um erro que muitas professoras cometem. Inclusive, eu já cometi esse erro quando eu não tinha desenvolvido ainda a metodologia RV, que é um método que eu desenvolvi para dar aulas de pole dance, mesmo no absoluto zero. Então, para começar, nada de chegar lá e, vou passar isso daqui. Não, você precisa planejar essa aula. E essa aula, para ser planejada, o que vai nesse planejamento? Eu preciso colocar o meu alongamento, o meu aquecimento, a preparação física, se houver, mas geralmente a primeira aula a gente não inclui a preparação física, né? E se inclui algo muito suave. O meu repertório, que é repertório, gente, são os movimentos que você ensina para sua aluna na primeira aula, tá? A dança, porque a sua aluna pode estar buscando dançar. Então, você tem que ter dança na sua primeira aula de pole dance, sim. Mas como assim, Raquel? Impossível a minha aluna já aprender a dançar no primeiro dia de aula. No método RV ela consegue. Depois eu explico por que ela consegue, tá? Depois você vai trazer um pouquinho de flexibilidade bem suave, porque é a primeira aula, né? Então, você percebeu que eu citei aqui 7 etapas? Exatamente isso.
a nossa aula dentro da metodologia RV, ela contém 7 etapas. E essas 7 etapas, elas acontecem durante uma aula de 1h30. Então, Raquel, não sei quais são essas etapas. Vou te fazer um convite. Me acompanha nas minhas lives, nos meus conteúdos, que serão sempre às 17 horas, que eu vou estar ensinando para você a cada aula uma dessas etapas. Eu vou vir falar sobre elas e vou fazer demonstrações aqui na prática no nosso programa Mão na Barra. Então, hoje eu estou fazendo uma introdução geral do que é dar uma primeira aula de pole dance. Você já sabe que existem essas etapas, que você vai planejar a sua aula dentro desses pilares. Então, continua comigo nos outros encontros, que eu vou falar sobre cada um deles. Qual alongamento passar na primeira aula, qual o repertório, ou seja, qual movimento eu ensino para minha aluna na primeira aula, qual preparo físico eu aplico, qual música eu desenvolvo nessa aula para ensinar essa aluna, quais caminhadas, né? Qual transição. Nós também temos a etapa de transição e flow work. Então, o que realmente eu vou aplicar? Então, eu vou fazer aula a aula falando sobre cada uma dessas etapas. Inclusive, se você quiser, eu estou ao vivo no YouTube também, e no YouTube eu vou mostrar, vou compartilhar minha tela com você, e aqui eu vou mostrar também o meu planinho de aula, tá bom? Vou mostrar o meu planinho de aula para você, e aí a gente vai falar sobre cada uma dessas etapas. Mas voltando aqui para o nosso conteúdo, o que ensinar na primeira aula de pole dance para a minha aluna? Primeiramente, você não vai ensinar passos elaborados demais para sua aluna no primeiro dia de aula, porque você pode estar trazendo para ela um conteúdo muito acima do que ela realmente é capaz de executar. E aí ela vai se sentir frustrada por não conseguir executar esse movimento. Então, às vezes, a professora, ela quer passar algo muito uau, assim, tá? Ah, eu vou passar esse movimento aqui na primeira aula, vou impressionar ela, tarará. Aí você não impressiona, você frustra, porque ela acha impossível executar aquele movimento. E qual é a sensação que essa aluna volta para casa? Ela volta para casa pensando o seguinte: o pole dance não é para mim. Achei ele muito difícil, achei que era fácil, foi difícil, não consegui executar o movimento, fiquei toda roxa, toda marcada, não vou fazer pole dance. E aí você perdeu a oportunidade de fazer com que a sua aluna prossiga com você nas suas aulas, porque ela teve uma impressão negativa quando você, enquanto professora, pensou que estava agradando ela. Então, nada de movimentos elaborados demais, cheio de muitas travas e muitas propostas, principalmente quando envolve flexibilidade e força, porque a sua aluna, ela precisa de algo palpável. O primeiro movimento, ele precisa ser palpável, ele precisa ser um movimento que ela consegue fazer, porque ela vai voltar para casa feliz da vida, porque ela, cara, logo na primeira aula eu já consegui fazer o movimento, eu já me senti uma pole dancer. Ela vai ficar extremamente feliz com o resultado da primeira aula dela. Aí, qual movimento, Raquel, eu passo? Na aula de repertório eu vou mostrar para você qual movimento você passa, tá? Eu vou te propor essa proposta, eu vou te propor para você qual movimento é interessante você passar na sua primeira aula de pole dance aí, que você vai ensinar para a sua aluna. Raquel, eu ainda não dou aulas de pole dance, eu sou aluna, nunca pratiquei, ou pratico, ou nunca nem pratiquei pole dance. Essa live é para mim? Sim, é para você, porque eu ensino mulheres a dar aulas de pole dance do absoluto zero. E se você ainda não dá aula e só pratica pole dance, já vai fazendo essas anotações, porque vai ser extremamente importante para você quando você começar realmente a dar aulas. E se você não pratica pole dance, você também pode, porque você pode tanto aprender a praticar, quanto aprender a dar aulas. Certo? Vamos lá então, gente. Eu vou mostrar para você alguns pontos que você precisa já de antemão mostrar para sua aluna na primeira aula, tá? A primeira aula, ela precisa ser lúdica. Esse é um ponto. A primeira aula precisa ser lúdica. O que é lúdico? Ludicidade é quando a gente consegue conectar o emocional da nossa aluna.
ela consegue sentir emoções, ela consegue se conectar com ela mesma, ela consegue se sentir conectada com a música, ela tem uma vivência, uma experiência do sentido, de sentir realmente, sentir na aula, com ludicidade, o que eu estou fazendo aqui, se divertir, ouvir a música, se remexer, ou seja, o quesito dança na primeira aula de polidense é simplesmente indispensável. Dentro do nosso método, nós desenvolvemos a dança o tempo todo. Então, vamos lá. Primeiro passo, eu vou começar com um alongamento suave. E aí eu vou fazer uma live sobre alongamento. Segundo passo, eu vou aquecer a minha aluna para que ela aqueça as articulações para o polidense. Mas eu não vou fazer isso com característica de academia, tá? Por que, Raquel, não pode ser com características de academia, aquele aquecimento como se fosse fazer burpee, fazer um monte de coisa? Por que não? Porque a sua aluna, muito provavelmente, ela já procurou o polidense justamente porque ela não se identifica com a academia. Aí ela chega na sua aula de polidense e ela encontra atividades que se fazem na academia. E aí fica muito desconfortável. Ela simplesmente se decepciona com a primeira aula e com as posteriores também, porque ela não quer academia. Ela quer algo que substitua a academia. Então, é importante você saber que o aquecimento e o alongamento tem que fugir do tradicional, tá? E aí a gente vai fazer esse passo a passo aí também. Terceiro passo seria preparo físico, né? Mas na primeira aula de polidense eu não passo preparação física, eu vou diretamente para o repertório e para a dança. E aí o que eu ensino para minha aluna na primeira aula? Eu começo com a etapa de transição e flow work. Se você não sabe, flow work são aqueles movimentos que a gente dança no solo. Isso tem muito no mundo do polidense, as mulheres usam muito, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou começar com essa etapa da minha aula. Eu vou trazer a ludicidade, eu vou colocar uma música calma, uma música gostosa, que motive ela a movimentar o corpo. Eu vou fazer ela trabalhar uma caminhada em volta da barra, tá? Depois que eu termino essa etapa, que é a etapa de transição e flow work, o que você pode ensinar? Você vem com o movimento. Observa, você passou por 3 etapas, para depois, enfim, ensinar o movimento. Raquel, isso não parece que eu vou estar enrolando a minha aluna, porque ela já vai querer chegar e já vai querer fazer um monte de coisa aqui. Não, você não está enrolando a sua aluna. Pelo contrário, você está preparando ela para o polidense. Até porque, na etapa de transição e flow work que você vai ensinar para a sua aluna, você vai ensinar uma caminhada com música, dançante. Essa caminhada, ela já vai se sentir poderosa, ela já vai se sentir dançando no polidense, ela já vai se sentir feliz no polidense logo no primeiro dia de aula. Ela vai ver que é palpável, que é possível para ela também, que é fácil, que não é difícil, que ela não precisa ter força, não precisa ter flexibilidade para fazer essa aula. Ela pode começar sedentária do jeito que ela está. E quais são os pontos técnicos que você vai ensinar para essa aluna no primeiro dia de aula e que ela vai perceber que você não está enrolando ela, pelo contrário, você está dando conhecimento. Você vai apresentar para ela algumas nomenclaturas que utilizamos no polidense para ela começar a aprender essa linguagem da comunidade do polidense. Você vai ensinar para ela as primeiras pegadas e você vai mostrar também qual é a distância do corpo e da barra, como que eu me relaciono com essa barra. Então, só de pegar aqui na barra, ó, ela já se sente fazendo alguma coisa. E o que você vai falar para ela? Ó, essa pegada, no meu método, gente, essa pegada se chama pegada básica pronada, palma da mão para a barra, tá? Pegada básica, você vai dizer para ela, ó, eu pego aqui na barra e eu mantenho o meu corpo nessa distância. Por quê? Acredite,
O primeiro dia de aula da sua aluna é tudo novo. Ela não sabe como que faz, como que não faz. Então, muito provavelmente, fala, pega na barra. Ela vai e pega aqui, ó. Ou então, ela pega aqui na barra. E como que ela vai caminhar aqui, ó? Entende? Então, o que ela precisa fazer? Ela pegou lá na barra, ó, mão alongada, ombro encaixado, pontinha de pé, coloca a música, começa a movimentar o quadril, a mão tá aqui, pegadinha pronada, vai explicar para ela que quando ela caminha, ela tem que trazer essa mão com ela, para não enrolar o pulso aqui, ó, e ficar vermelho, ficar áspero, né? Então, essa já é a primeira lição que você vai passar para a sua aluna, a caminhada em volta da barra, que está na nossa etapa, transição e flow work. É muito simples, mas tem um poder enorme de encantamento, porque a minha aula 1, a minha primeira aula de pole dance, ela precisa ser uma aula que encanta o meu aluno, para que ele continue, para que ele perceba que sim, o pole dance é uma modalidade palpável e é possível. Todas vocês sabem que muitas meninas, muitas mulheres deixam de praticar pole dance porque acham que é impossível, que não é para ela, que ela jamais vai dar conta de fazer. Então, a etapa de transição é essa aqui. Você vai ensinar essa caminhada aqui. Que na aula que eu for falar disso, eu vou explicar o passo a passo dessa caminhada. E aqui, ó, você vai ensinar ela a fazer a primeira rotação, tá vendo? A primeira rotação aqui, vai passar aqui, vai trabalhar a música aqui, trazendo a ludicidade, vai subir o pernão, vai descer lá embaixo, vai voltar. Então, essa é uma das primeiras coisas que você vai ensinar para a sua aluna de pole dance. Ela não vai ficar nervosa, ela vai se sentir super feliz, ela vai perceber que, ok, eu consigo, é gostoso, sem falar que você vai começar a lidar já desde o primeiro dia de aula com as limitações dela, com os medos, né? A maioria dos estúdios tem espelho, né? Se você tiver uma sala na sua casa e uma barra, coloca um espelhinho lá, pede para ela olhar no espelho, se ver no espelho. Eu falo isso aqui para minha aluna, ó, eu fico aqui, ó, eu falo, olha lá no espelho, olha como você tá lindona, poderosa, e você deve se sentir maravilhosa porque você é, que não há nada de errado em você se sentir linda, maravilhosa, sensual. Ser sensual não tem nada de errado, nós mulheres somos sensuais por natureza, e a sensualidade não agride ninguém, então tá tudo bem ser sensual, né? Ela já começa a sorrir, brincar, se soltar, e isso melhora demais o convívio dela ali com você no primeiro encontro, tá? E o que mais desse conteúdo, né, e dos benefícios que eu consigo te citar assim, que você deve planejar essa aula com antecedência, trazer esses conteúdos bem planejadinho, vai trazer de benefício para você. Quando você planeja uma aula, você já coloca, pontua tudo o que você vai ensinar. Então, no dia, você não precisa estar puxando na memória. E aí não fica aquele monte de fio solto. Você chega, seja bem-vinda à nossa primeira aula. Hoje você vai experimentar o pole dance pela primeira vez, né? E você vai sentir o quanto essa modalidade é transformadora, o quanto essa modalidade vai fluir para você, o quanto você vai se sentir especial por praticar pole dance. E aí o que você vai fazer? Vamos começar com a nossa primeira etapa da nossa aula. Nossa aula contém 7 passos. Na primeira aula a gente vai aplicar 6 deles, porque a preparação física a gente não vai aplicar na primeira aula. A sua aluna já vai pensar assim, nossa, que legal, ela sabe exatamente o que ela vai passar para mim. Aí você vai explicar, vamos começar com o nosso alongamento dinâmico, ele é para melhorar a sua articulação. Depois a gente vai trabalhar o aquecimento para te aquecer, e esse aquecimento vai ser um aquecimento dançante, com música para você se soltar. Aí vai falando e vai fazendo, tá? Vai falando e vai fazendo. A sua aluna vai percebendo que ela está no lugar certo, que ela tem um profissional ali
que tem responsabilidade, que sabe o que está fazendo, que vai trazer um conteúdo de valor para ela. Vou citando cada etapa da minha aula, conforme eu vou ministrando essa aula. Isso vai trazer um benefício fantástico para a sua aluna, porque ela vai ver em você a autoridade. Você, uma professora de autoridade, uma professora que tem metodologia, que planejou a aula antes de ministrar. Não existe chegar lá e sentir a turma, tá? E aí, depois que você passa essas etapas, você vai explicando o que é cada uma delas, porque o polidense é tudo novo para ela. Para você, pode ser que não vai ser novo, mas para ela é. Por exemplo, quando você fala assim, agora vamos para a parte de repertório. Meninas, o que é repertório? Repertório é movimentos que eu ensino no polidense. Eu tenho um repertório de movimentos. Então, quando você chega lá na parte de repertório, você vai dizer isso para ela. E aí vem a grande ideia. Qual é o primeiro movimento que eu ensino? Aí você vai aplicar um movimento que ela realmente consiga executar. Ó, por exemplo, eu ensino o Fireman cruzado. Estou aqui, vou explicar cada ponto da minha trava, aonde que vai o meu joelho. Vou dizer para ela que nós utilizamos a ponta, mas que no primeiro dia ela pode usar o flex, para que ela tenha o auxílio das travas, depois ela vai fazer a ponta. Então, vou explicar para ela que é muito fácil tirar o corpo do chão, que ela vai iniciar o movimento aqui, ó, com o quadril, encaixando, ó, desencaixa, encaixa. Então, eu vou encaixar o quadril, que ela vai trazer o corpo aqui, que ela vai colocar essa mão aqui, e enfim, vai trazer a outra perna aqui na frente, e vai fazer esse movimento aqui, ó, chamado Fireman cruzado. Aí eu vou explicar para ela que ela não simplesmente sai, que a gente vai posteriormente desenvolver uma finalização bonita aqui do movimento. Então quer dizer, Raquel, que não é só chegar e já colocar a aluna na barra e ensinar um monte de movimento? Não. Esse é o jeito errado de fazer. Se você fizer isso, você vai cansar a sua aluna muito rápido, ela vai trabalhar as repetições de diversas travas e ela vai voltar para casa esfolada, cheia de roxo e vai reclamar no dia seguinte. Ela não vai ficar feliz. Então, às vezes, você acha que está agradando e está desagradando. Agora, eu ensino um movimento como este aqui. Eu ensino a caminhada. Eu ensino a pegada certinha. Eu ensino ela a transferir peso, já explico que a perna livre é a minha perna de ação. Eu aqueço e alongo a minha aluna. Aí, quando eu chego na etapa da dança, que eu coloco uma música e falo, agora vamos fazer tudo que nós aprendemos. E junto a minha caminhada com o meu movimento que eu ensinei, ela dançou no primeiro dia de aula. E a felicidade que ela tem por ter dançado no primeiro dia de aula é simplesmente poderosa. Ela vai falar para você, nossa, eu nunca imaginei que eu já ia sair dançando no primeiro dia de aula. Eu tenho até um quadro que eu faço com as minhas alunas aqui na minha cidade, chamado Histórias de Polidense. E eu tenho uma aluna que eu entrevistei ela e ela foi contar a história dela. E ela fala isso, ela fala, prof, eu não imaginava que já na primeira aula eu já saía dançando. E acredite, a palavra sair dançando no polidense na primeira aula é poderosa. A sua aluna vai ficar muito encantada com você se ela conseguir dançar no polidense na primeira aula, porque é o que ela está buscando. Ela não está buscando chegar lá e fazer só um movimento e ir embora para casa. Ela não está buscando isso, ela está buscando aprender dançar também, porque ela vê os vídeos no Instagram, ela vê os conteúdos no YouTube, os tutoriais, e ela vê muita gente dançando, né? Coloca lá uma música e faz vários movimentos, um na sequência do outro. É aquilo que ela quer. Ela acha encantador, ela acha lindo. Só que para chegar lá é um processo? Sim, mas você pode ter um atalho. E o que eu estou ensinando para você aqui hoje é um atalho. É um atalho para você já sair fazendo a sua aluna dançar no primeiro dia de aula. E é possível, é plenamente possível. Raquel, como que eu vou saber explicar tudo isso? Olha, dentro do meu método RV,
você aprende a dar aula do absoluto zero. E você só vai precisar seguir o passo a passo. É possível, você consegue, tá? E aí a gente já está indo no como fazer, tá? E aí o que eu consigo já aplicar de cara? Deixa eu só mostrar o que eu prometi para vocês, só um instantinho, tá? E aqui, para você que está no Instagram, eu vou mostrar o meu plano de aula aqui na minha mão, ó, vou chegar bem pertinho. Tá vendo aí? Aqui ele tem todas as etapas. Ó, vou mostrar para outra câmera também. Ele tem todas as etapas aqui. Essas etapas, elas são preenchidas, tá? Você vai preencher o que você vai colocar no alongamento, tá vendo? Você vai preencher o que você vai fazer no aquecimento, na preparação física, não, porque a aula 1 não tem preparação física. Você vai colocar o que você vai ensinar no repertório, qual é o movimento que você vai ensinar no repertório. No meu método RV eu explico qual, eu mostro qual eu ensino, tá? Inclusive aquele que eu mostrei ali é um deles. Você vai aplicar a transição entre esses movimentos, depois você vai dançar. E ainda tem a etapa de musicalidade, é você estudar a música junto com a sua aluna para que ela se sinta dançando no ritmo da música, no polidense. É plenamente possível. E eu ensino isso de forma muito simples, porque eu sou formada em música, eu tenho formação em música, eu sei como funcionam as estruturas da música e eu consigo te ensinar isso de forma muito simples. E aí também você vai colocar o tema da sua aula, os objetivos que você tem com a sua aluna, o que você pretende. Por exemplo, o que eu pretendo ensinar no primeiro dia de aula para minha aluna? O que eu quero que ela aprenda? Eu quero que ela aprenda as noções básicas no polidense, eu quero que ela aprenda a dançar a iniciação da dança no polidense, eu quero que ela aprenda o movimento X no polidense. Então, eu vou colocar os meus objetivos lá. Ter noções básicas de repertório, noções básicas das pegadas e travas da barra, aprender a ter o primeiro contato com a dança e a ludicidade. É isso que eu colocaria. E aí, flexibilidade no final, né, para alongar a sua aluna. E aqui, ó, no verso do meu plano de aula, eu tenho a chamada. Se é uma turma, eu já faço a chamada, já dou um visto, porque é de suma importância que vocês façam a chamada, porque depois, se a sua aluna faltar, você tem como entrar em contato com ela e perguntar o que está acontecendo que ela faltou na sua aula. E ela vai se sentir muito especial por você se preocupar com ela. Então, gente, e o que eu deixo para vocês agora do como fazer, Raquel? O que eu posso já fazer hoje, agora, vendo esse seu conteúdo do que ensinar na primeira aula de polidense, para mim já começar a praticar, para quando eu for dar a minha primeira aula de polidense para uma aluna, eu saber o que eu fazer, tá? Se você já dá aulas de polidense, e não planeja aulas, a dica que eu vou dar para você é: comece a planejar suas aulas. Não sei fazer isso sozinha. No meu método eu te ensino a planejar, tá? Então, a primeira dica que eu dou é: já começa pensando lá no começo. Que tipo de alongamento eu devo trazer na primeira aula de polidense? Eu devo trazer alongamentos básicos, porque os movimentos que eu vou ensinar também são. Então, eu já tenho que pensar que o meu alongamento, ele tem que ter algo a ver com o que eu vou ensinar. Porque tem uma coisa que eu desenvolvo no meu método que se chama educativo. E, por exemplo, se eu vou ensinar para minha aluna esse movimento aqui, ó, que tem essa trava, eu preciso trabalhar a consciência motora dela e a mentalidade dela de que ela vai precisar aprender a potencializar essa trava aqui. Então, qual que é o alongamento que eu passo? Eu passo isso daqui, ó. Vamos ficar ao lado da barra, fechar a curva de joelho, já explico que isso aqui é a curva de joelho. Pega lá do pezinho e puxa. E alonga lá, ok? Alongou de um lado, vai alongar do outro. Eu também vou passar isso para ela entender um pouquinho, trabalhar um pouquinho a arqueadura dela, os alongamentos laterais do corpo.
eu vou trabalhar ombro, né? Eu vou trabalhar punhozinho. Então, eu já vou trazer para o meu alongamento informações do repertório, que está lá na 4ª etapa da minha aula. Veja como tudo está interligado. Então, se você já é professora, comece mudando por aí. Aplicando educativo. Educativo são posturas que antecedem o movimento que você vai ensinar. Então, comece já por aí. Não cometa o erro de ensinar uma inversão para a aluna na primeira aula. Isso acontece, eu já vi divulgação, desafio. Venha no Polidense aprender a inverter na primeira aula. Não faz isso. A inversão precisa de um preparo. A inversão não é um movimento para ser ensinado na primeira aula de Polidense. A aluna precisa de um preparo. Se ela vai lá sem preparo nenhum fazer uma inversão, ela pode se frustrar, ela pode se traumatizar e nunca mais querer saber do Polidense. E aí a responsabilidade é sua, porque a responsabilidade é do professor. Então, o que eu ensino na minha primeira aula de Polidense? Eu ensino tudo o que for palpável para a minha aluna. Eu sigo um passo a passo. Eu coloco etapa por etapa para que a minha aluna tenha uma aula completa. Para que dentro da minha primeira aula, a minha aluna já tenha um contato do alongamento, do aquecimento articular, ela já tenha um contato com a ludicidade, com a dança, para ela se sentir maravilhosa, poderosa, melhorar a estima dela, aprender a se ver melhor, a se sentir bonita, a se sentir poderosa. E ela precisa terminar essa aula vendo que é possível fazer polidense e que a professora com quem ela teve essa aula tem capacidade de ensinar ela, porque é uma professora organizada, que planeja suas aulas, que sabe o que passar. E para você que ainda não é professora, que nunca deu aula de polidense, o que fazer hoje de imediato para você evoluir e quando você for dar a sua primeira aula de polidense, você já estar um passo além? Aprendi na primeira live da Raquel, do Mão na Barra, que eu já posso começar a estudar antes mesmo de colocar a mão na massa. Eu vou te dar uma sugestão para você já ir pensando em quais formas você vai encontrar para poder encantar a sua aluna. E uma delas é a música certa. Isso eu também vou falar nas minhas lives, tá? Então, eu já vou te sugerir pegar uma música que você gosta e começar a ouvir com fone de ouvido e selecionar os sons. Isso se chama escutativa. E para que isso serve, Raquel? Você vai aprender a se conectar com a música para passar essa ludicidade na sua primeira aula. Então, eu ainda não dou aula de polidense, eu ainda não tenho uma aluna, como que eu vou dar essa primeira aula então? O que eu já posso ir fazendo? Eu já posso ir selecionando os sons, ouvir os sons, aprender a separar a voz do instrumento, coloca a música assim e tenta ouvir separadamente esses sons. Depois você tenta sentir o que ela te transmite. E aí você começa a trabalhar essa ludicidade corporal. E aí quando você for passar isso para sua aluna, que é na parte da dança, você já vai entender esse processo. Começa também a pensar nas travas. Você já pode começar hoje mesmo. Você vai explicar para sua aluna que essa é a pegada básica, que ela vai caminhar em volta da barra, que você vai colocar uma música mais gostosa para alongar. Então já começa a selecionar a sua playlist de música. Já começa pensando nisso. Eu vou fazer uma live só explicando qual é o estilo de música ideal para uma aula de polidense, em quais etapas eu aplico e como eu aplico, tá bom? Então, por hoje é só. Eu vou encerrar. Eu vejo vocês amanhã, tá? Sexta-feira, aqui no mesmo horário, às 17 horas, #2, episódio 2, tá? Do Mão na Barra. E o que nós vamos fazer amanhã? Nós vamos juntas estudar sobre o alongamento da primeira aula de polidense. O que eu aplico de alongamento na prática, tá, gente? Do polidense e por que eu aplico isso, tá? Porque a primeira aula, ela precisa ser uma aula encantadora. E não é só uma aula, é uma experiência, uma vivência da sua aluna.
Então, eu vou fazer um recapitulando aqui para você entender tudo que foi aplicado na aula de hoje. O nosso tema da aula de hoje foi o que ensinar na primeira aula de pole dance. E o que nós aplicamos aqui? Nós falamos sobre a importância de ter um plano de aula, para você saber exatamente o que você vai ensinar. Nós também falamos sobre o que não fazer na primeira aula de pole dance, né? Não ensinar um monte de movimentos muito elaborados, onde a sua aluna vai ficar com muito atrito à barra e vai cansar as travas dela, ela vai voltar para casa roxa, ela vai achar que o pole dance é impossível. Nós também falamos sobre as 7 etapas que o método RV possui, e que é muito importante aplicar essas 7 etapas numa aula, porque eu preciso alongar o meu corpo para a prática de pole dance, não posso negar que é um corpo que vai estar ali, eu preciso aquecer, eu preciso trabalhar minha articulação, eu preciso ter conhecimento básico das pegadas da minha barra, da distância do meu corpo entre eu e a barra, entender o que é transferência de peso. Eu preciso me preparar para o repertório, para o movimento, então aplica-se um educativo antes, algo que remete à postura daquele movimento. E eu preciso voltar para casa com um gostinho de que, uau, foi maravilhoso, então eu preciso dançar. Então, a gente vai colocar uma música e vai dançar tudo que nós aprendemos. E aí, nessa recapitulação que eu fiz com vocês, o que eu deixei para vocês aplicarem de imediato, né? Se você é uma professora, eu já estou sugerindo a você começar a planejar suas aulas, porque a aula sem planejamento não vai te trazer bons resultados. Se você já tem bons resultados, imagina com planejamento, né? E já deixei de imediato para você já ir pensando no alongamento que você passa, trazendo um educativo que remete ao movimento que você vai ensinar naquela aula. Sua aluna vai evoluir muito mais por conta disso. E para você que ainda não é prof, que não tem uma aluna, o que eu deixei de imediato para você? A atividade da escutativa, que quem já é professora faça também a escutativa. Ouvir a música, selecionar os sons, tentar perceber no seu corpo o que você sente através dessa música, para que depois você possa aplicar na parte de musicalidade e dança da sua aula de pole dance e pensar nas travas, nas pegadas, na distância do corpo entre você e a barra e na transferência de peso, que são informações extremamente importantes para você explicar para a sua aluna. Isso também eu vou falar no nosso encontro, quando eu for falar da linguagem, como explicar o movimento, como falar, como me direcionar, como trabalhar esse contato com a minha aluna, tá bom? Então, hashtag 2 vai ser tudo sobre quais alongamentos eu passo na primeira aula de pole dance para que a minha aluna ela tenha uma experiência fantástica, ok? Muito obrigada e vejo vocês na próxima live. Um grande beijo, tchau, tchau.